Galera, é bomba! A Marvel mudou o final de Homem-Aranha Um Novo Dia. Quer entender tudo nos mínimos detalhes? Então fica comigo. Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Pop Cia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. A gente vai falar aqui agora do final alterado de Homem-Aranha Um Novo Dia e algumas outras coisas que eles também tiraram do filme. Algumas coisas muito interessantes e muito legais visualmente da gente ver, mas que talvez afastaria um público mais infantil do filme. Quer entender? Fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Bom, quando a gente começou a ver os primeiros trailers, né, de Homem-Aranha Um Novo Dia, as primeiras imagens, e o Peter sofrendo aquela mutação, né, o olho ficando preto, ele tendo mais força, ficando mais violento, batendo no escorpião, a gente que lê quadrinhos, que viu a série animada do Homem-Aranha dos anos 90, sabia de uma coisa. Tem gente querendo dar descarga e participar do vídeo. Muito obrigado aí a quem deu descarga. Valeu. É sempre com vocês, né? Tipo assim, acho que é culpa do Luciano. No fim das contas, eu acho que é culpa do Luciano. E aí, o que acontece? A gente bateu o olho naquilo e falou, opa, o Man Spider tá vindo aí. Que é quando o Homem-Aranha vira uma aranha de verdade. Claro que não por muito tempo, né? Até conseguiu encontrar uma solução, mas ele vira uma aranha de verdade. E a gente falou, meu Deus do céu, eles vão fazer isso no cinema? Como vai ficar isso? Era uma ideia genial, mas você que já assistiu o filme, né, sabe? Isso não acontece no filme. Mas o Tom Holland, né, dando as suas entrevistas sobre o filme, ele revelou que eles pensaram em fazer isso sim, mas foi trocado. Nas palavras do Tom Holland, eles pensaram em fazer, na verdade, um pesadelo do Peter. No meio dessas transformações, ele teria um pesadelo, e nesse pesadelo, ele se veria nessa forma monstruosa de aranha. Vamos abrir aspas para ele. Exploramos as sequências de pesadelos dele acordando como Man Spider. E muito rapidamente pensamos, queremos que as crianças também gostem desse filme. Então o fato de ficar algo muito monstruoso afastou essa ideia do filme. Eu sinceramente ainda gostaria de ver isso. E se você também gostaria de ver isso, eu acho que essa frase dele explica porque que a gente não vai ver isso no próximo filme, nem nunca. E claramente, né, dentro desse filme, o Peter no final, ele consegue controlar essas mudanças e ele aceita. E ter esse Peter, esse Homem-Aranha mais forte, com teias orgânicas, lembrando o Homem-Aranha do Tobey, depois de toda aquela junção, né, no último filme, onde tanto o Tom Holland, né, quanto o Andrew Garfield ficam chocados que ele tem teias orgânicas e ele fala, e o Tobey fala, né, que eles têm que produzir teias. É muito diferente, né? É muito legal. E ver essa junção aqui agora foi sensacional. Uou! Isso saiu de você? É. Vocês não fazem isso? Não. Então o filme, ele claramente encerra esse arco, né? Eles não prometem pra gente nada relacionado a isso pro futuro. E essa frase do Tom Holland jogou a última pá de cal. Falando em pá de cal, que na verdade poderia ser pá de terra, o final do filme ele foi claramente alterado, né? Assim, eu assistindo e sabendo do rumor que tinha anteriormente, eu vi claramente um corte abrupto no final do filme. Quando o Peter salva Jean Grey do tiro do Justiceiro e pula na frente e fica tudo ensanguentado no chão, falando pra ela ir embora porque eles iam capturar ela, me lembrou a cena da Tia May. Dela no chão, dando ensanguentada, dizendo que tava bem, que tava tudo certo. Igualzinha. A atuação do Tom Holland aqui foi perfeita. Não sei se foi proposital ou não, mas, nossa, me bateu muito aquela cena. Porque pega o tamanho da arma que o Justiceiro usou pra atirar. Cara, um tiro daquele negócio... Claro que ele é super poderoso, o Homem-Aranha, né? Então ele não ia morrer tão fácil. Mas mesmo assim, o tiro daquele negócio poderia facilmente ter matado o Homem-Aranha. E o rumor que a gente tinha do final do filme é de que o Homem-Aranha morreria no final do filme. E eles tiraram isso da gente. E aí depois a gente teria, ou no final do filme, a última cena, ou no pós-créditos, depois até do enterro do Homem-Aranha, ele seria enterrado no final do filme. A gente teria a fatídica cena dos quadrinhos, a última caçada de Kraven, quando ele volta à vida saindo do caixão com a roupa do simbionte. Essa cena no cinema seria épica. Mas aí, pegando o mesmo gancho que o Tom Holland falou do Man Spider, né?
seria uma cena muito adulta para um filme que eles queriam vender para crianças. Imagina, botar isso em live action. O Homem-Aranha, ou seja, quem quer que seja, né? Saindo do caixão, assim, saindo do túmulo, assim, tal. Pra gente que é fã de quadrinhos e tal, pô, essa cena seria épica, épica, épica. E fazia sentido porque eles tinham deixado pingando o simbionte no CM depois da cena pós-créditos de No Way Home. E a gente não sabe onde tá esse simbionte, pra onde ele foi, o que ele tá fazendo por aí. Ele tá curtindo uma discoteca, ele tá comendo galinha, igual o Venom, né, do Tom Hardy. Que raios tá acontecendo com esse simbionte? Ou a Sony reescreveu tudo quando trouxe o Venom de volta em Venom 3 e ele deixou um pedacinho do simbionte lá no universo dele? Ninguém sabe, porque a Sony é uma bagunça, é uma confusão. E ninguém sabe aonde foi parar esse simbionte, se ele existe, se ele não existe. Vai fazer sentido total. Só que aí, tudo bem, eles resolveram fazer com que a Jean Grey salvasse o Peter, mantivesse ele respirando até ele ter condição real de estar curado. E aí ele sobrevive no final do filme, lá no hospital. E eles acabaram dando pra gente, eles tiraram a cena dos quadrinhos do Venom, né, saindo, o Homem-Aranha com a roupa preta saindo do túmulo, mas eles entregaram pra gente também o Justiceiro carregando o Homem-Aranha no colo, né? Então eles trocaram uma cena por outra e ficou muito boa a cena. Só que aí, eles fizeram outro corte, porque a Claire Temple, lá da série do Demolidor da Netflix, ela ia aparecer no hospital cuidando do Homem-Aranha. Isso não é rumor, a própria atriz deu entrevista recente e confirmou que a sua aparição no filme foi cortada. Então, eles iam fazer esse fanservice, pra quem conhece a série do Demolidor da Netflix, né? Pra quem é fã das antigas do Demolidor lá na Netflix. Mas por algum motivo eles resolveram cortar uma cena que eu acho que não ia demorar 1 minuto. Marvel, por que vocês cortaram isso? Não tinha necessidade. Então você vê que eles mudaram várias coisas passaram pela mente deles, pela cabeça deles. Até o Hulk cinza chegou a passar pela cabeça deles de fazer o Hulk cinza, mas acabou não vindo pro cinema. Mas pode ser que venha, o Hulk cinza acho que ainda tem uma possibilidade aí. Mas Man Spider, o Homem-Aranha saindo do caixão, isso aí não tem não. O próprio Tom Holland falou, né, sobre a roupa preta, que seria algo difícil de fazer, que ele não sabe como eles adaptariam, porque, por exemplo, no videogame ficou tão bem feito e isso precisaria de CGI. E eu acho que um acerto desse filme é realmente botar o Tom Holland com a roupa do Homem-Aranha e você vê que é ele em todas as cenas. Diferente de vários bonecos de CGI que a gente viu, principalmente em No Way Home, mas também nos outros filmes, né, do Homem-Aranha do John Watts, que achava muito difícil fazer isso. Nada como ter um grande diretor como o Destin Daniel Cretton cuidando de um filme do Homem-Aranha, e esse cara aí, no futuro, vai cuidar de filme de Vingadores, tá? Ele já ia fazer, né, o Dinastia Kang, acabou o filme sendo cancelado, aí eles trouxeram os irmãos russos de volta, enfim, mas isso é história para um outro vídeo. Inclusive, falando em vários vídeos, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos. E também agora clica aqui na tela para assistir os outros vídeos que já saíram aqui no canal, falando tudo de Homem-Aranha Um Novo Dia. Se você é novo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já é inscrito, eu tenho certeza que algum desses vídeos você ainda não assistiu. Então assiste aí.